graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho certeza que... perdão, vamos lá. As crianças de 2 a 6 anos podem sair para a sala, amém? Que é novo para mim, eu nunca... Amém? Deus é bom demais. Eu tenho certeza que todos que vieram aqui, você veio aqui nessa noite porque foi gerada uma expectativa no teu coração acerca de Deus. Amém? Eu tenho certeza que você que saiu com essa chuva da sua casa é porque você quer ouvir Deus falar. Amém? E Deus, Ele tem para nós essa noite um renovo. Você crê nisso? Você crê mesmo? Porque eu não sei se é só eu, irmãos, mas eu não sei, mas eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida hoje, nessa noite. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, nós te louvamos, nós te reverenciamos nessa noite, ó Pai. Nós declaramos em nome do teu Filho Jesus, que a nossa mente venha estar totalmente cativa à tua obediência. Que o nosso espírito venha estar alinhado ao teu espírito, Senhor. E essa noite nós possamos desfrutar do teu reino, da sua palavra e da liberdade que nós temos pelo teu Espírito. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, que flui em nós essa noite, que habita em nós. E o que nós te pedimos nesses últimos dias, manifesta o teu Espírito de forma sobrenatural. É o que nós te pedimos, oramos em nome do teu Filho Jesus, amém? Irmãos, para quem não sabe, essa semana, o meu pai, de carne, chamado Adalberto, que estava enfermo há 90 dias numa UTI de um hospital, ele partiu para o Senhor na segunda-feira. E, para mim, esse tempo foi um tempo muito precioso da parte de Deus para a minha vida. Porque eu pude entender e compreender algumas coisas. E eu estou aqui muito feliz e muito grato a Deus daquilo que Ele concluiu e o que Ele fez na vida do meu pai. Porque nos últimos dias nós tivemos algumas conversas, eu e ele, ao qual só tinha eu, ele e o Espírito do Senhor naquele quarto. Pudemos conversar sobre alguns assuntos, e eu creio que ali o Senhor, Ele alinhou algumas coisas na vida do meu pai, e a maior certeza que eu tenho no meu espírito, nessa noite, é que nunca mais Satanás, ele tem poder mais para tocar na vida do meu pai, porque ele concluiu a carreira que foi proposta. Ele olhou para Jesus, e ele guardou uma coisa, chamada fé. Amém? Eu quero agradecer toda a igreja, pelo carinho de vocês, pelo cuidado de vocês, por cada oração que vocês fizeram ao meu favor, ao favor da minha família, ao favor do meu pai que estava ali naquele hospital. Eu quero agradecer a cada um que acreditava que Deus podia tocar a vida dele, porém, no final de tudo, Deus fez o melhor. Amém? Deus fez o melhor, porque eu acredito que o Senhor tirou o meu pai no momento melhor da vida espiritual dele. Foi naquele tempo que ele realmente tinha convicção do que o Senhor era para a vida dele. E eu queria contar para vocês 2 relatos que aconteceram, e depois eu quero entrar na palavra, e vocês vão entender porque Deus nos deu essa palavra nessa noite. Na sexta-feira, que antecedia a partida do meu pai, ele disse que ele ia se casar. E aí foi feita uma pergunta para ele, mas se casar? Como se casar? Quem é a noiva? Ele disse, não tem noiva. Eu vou me casar e não tem noiva. Só que nós achamos que ele estava delirando, por conta dos remédios. Só que aquilo ficou ali, né? Casar, mas não tem noiva.
Só que, irmãos, as coisas espirituais, a Bíblia diz que só os espirituais discernem as coisas espirituais, amém? Como é que se casa sem noiva? Porque ele era noiva. Ele ia para um casamento. Quem era o noivo? Cristo. Só que naquele momento, na hora, nós não entendemos nada, amém? E antes, há 3 meses antes, quando eu fui conversar com ele, eu perguntei: papai, o senhor está preparado? Se Jesus vier para o Senhor, o senhor está pronto? Ele disse: filho, o pai está pronto. Eu quero ir morar com Cristo na eternidade. Eu quero passar a minha vida inteira com Jesus. Irmãos, e na segunda-feira, no domingo, que foi no dia que ele partiu, à noite, eu estava viajando, e eu estava chegando de viagem, eu estava indo para o hospital, e ele, numa conversa com meu irmão, era mais ou menos entre 10h30 e 11 horas da manhã, o médico passou ali para visitá-lo, e disse para ele: senhor Adalberto, o senhor está quase 100% da infecção, 90% da infecção sumiu, o senhor está praticamente quase 100%, então nós estamos pensando em te dar alta nos próximos dias. E ele estava conversando, ele estava falando. Na quinta-feira ele ligou para a oficina por vídeo, como é que fala? Pelo celular. Pelo WhatsApp lá no vídeo, ele ligou na oficina, ele falou com o meu irmão, falou com o meu funcionário. Ou seja, meu pai estava bem. Ele já tinha passado por um processo muito difícil, ao qual os médicos disseram que ele não ia suportar, e ele suportou. Só que no domingo, depois que o médico passou e disse isso para ele, meu irmão ligou para a gente, mandou uma mensagem, nós muito felizes, porque, poxa, Deus operou um milagre sobre a vida do meu pai, glória a Deus por isso. Os médicos estavam felizes, porque a situação que meu pai passou ali naquele hospital, era milagroso que ele tinha passado, porque poucas pessoas que passaram por ali, com o problema que ele passou, conseguiu superar. E a maioria das pessoas que estavam nos leitos vizinhos não estavam mais, porque alguns tinham falecido já, e o meu pai estava ali há 90 dias. Então o médico disse para o meu irmão: olha, Deus é bom demais na vida do seu pai. Como vocês dizem, que Deus é bom, porque olha o que ele fez na vida do seu pai, e nos próximos dias ele terá alta. Isso é uma coisa muito boa, porque nós chegamos a um certo momento que nós achamos que ele não ia conseguir prosseguir. Só que, irmãos, quando o médico saiu da sala, por volta de mais ou menos meio-dia, ele virou para o meu irmão e disse assim: filho, o pai, ele vai tomar remédio, e após o pai tomar remédio, o pai vai morrer, porque o Senhor vai recolher o pai. O meu irmão achou que ele estava delirando. E aí o meu irmão falou: eu acho que o pai está delirando, porque o pai disse que depois de tomar remédio ele vai morrer, o Senhor vai recolher ele. Irmão, você não sabe a felicidade que eu estou aqui nesse altar. Você não sabe a alegria do meu espírito. Talvez você não entende nada. Mas ali, irmãos, quando foi mais ou menos 1h30 da tarde, meu pai teve a primeira parada cardíaca. Ele não morreu, ele não faleceu por conta do pancreatite. Ele teve parada cardíaca. E aí meu irmão me ligou: você está onde? Eu falei: eu estou chegando em casa, eu vou tomar um banho e vou para o hospital. Ele falou: o pai acabou de ter uma parada cardíaca. E os médicos me tiraram da sala, pediram que eu ficasse lá fora. E deve ter uns 4, 5 médicos, o médico-chefe está dentro da sala com ele, levaram um monte de aparelhos, o médico disse que é para mim esperar, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: irmão, vamos acreditar e confiar em Deus. A vida do nosso pai está na mão do nosso Senhor, amém? Fomos para o hospital, só conseguimos entrar no hospital 8 horas da noite, porque os médicos não deixaram a gente entrar. Meu pai teve uma primeira parada cardíaca e os médicos reanimaram ele durante 1h30. Porque ele teve mais 4 paradas cardíacas. Aliás, mais 3 paradas cardíacas.
Ele teve 4 paradas cardíacas. E quando eu cheguei lá, a médica disse, olha, se ele tiver mais uma, ele não vai suportar. Ele não suporta. Existem pessoas que não suportam a segunda e nem a terceira. Ele suportou a primeira, a segunda e a terceira. Nós conseguimos reanimar ele. E aí, quando nós entramos no quarto, meu pai estava sedado, mas ele entendia o que nós estávamos falando, porque ele olhava para mim, é como se os olhos dele mexessem, que ele quisessem ver alguma coisa, só que pela sedação ele não conseguia, mas ele ouvia o que estava acontecendo. A médica disse, ele ouve o que está acontecendo, porque quando você fala com ele, ele pega a sua mão assim, ó, e ele mexe, ele prende a sua mão, como se ele falasse, estou entendendo, amém? Ou seja, nós oramos pela vida do meu pai, naquele momento eu orei por ele e falei, Deus, se o Senhor tem um propósito de levantar esse homem deste lugar, que o Senhor faça isso hoje, será mais um milagre, mas Pai, esse homem está nas suas mãos, e se ele disse, que o Senhor disse, que ele ia se casar com o Senhor, quem sou eu para impedir esse casamento? Quando foi às 11 horas e 15 da noite, quando eu cheguei na minha casa, eu recebi a ligação. O seu pai partiu para o Senhor. E a palavra que eu quero ministrar nessa noite, eu quero que você entenda algumas coisas que Deus tem para mim e para você. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, que o final das coisas é muito melhor e é mais importante do que o início de todas elas. Vamos ler lá? Eclesiastes, capítulo 7. E a Bíblia diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O que eu entendo com isso? Que, irmãos, nós podemos muitas vezes começar errado, e não devemos começar errado, mas se nós começamos começamos a fazer as coisas erradas, ou começamos errado, o mais importante não é como nós começamos a nossa vida, porque a minha vida, há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, Napoleão, era um lixo. Eu comecei tudo errado. Eu fiz tudo errado. Só que o importante não é o começo da minha vida, mas é como eu vou concluir essa minha vida que Deus me deu. Amém? Meu pai começou muito errado, só que ele concluiu de uma maneira gloriosa. Amém? E eu e você precisamos entender isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Você está aí comigo, não? Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, a palavra do Senhor: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Olha que tremendo, não foi só para Paulo. Ele disse não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esse é o texto-chave que eu gostaria de ministrar nessa noite pelo Espírito. O Senhor falou comigo sobre essa passagem, e que nós temos que entender nessa noite que existem 3 pilares de uma vida cristã. 3 pilares de uma vida cristã. A primeira dela, combati o bom combate. A primeira coisa que um cristão tem que fazer é combater um bom combate. Ele tem que entender que ele está em um combate. Se ele não entender que ele está num combate,
ele certamente vai ser nocauteado. Certamente ele vai ser nocauteado. Eu vou arrumar um problema com esse microfone, mas amém, vamos até lá embaixo. Certamente ele será nocauteado. Por quê? Porque, irmãos, todo mundo que está num combate, quem aqui já assistiu ou já viu um lutador quando ele está em combate ou quando ele vai entrar em combate? Ele se prepara para aquilo, porque ele tem um adversário. A primeira coisa que ele faz, ele conhece do seu adversário. Ele procura conhecer o seu adversário. Ele procura entender sobre o seu adversário. Outras coisas que acontecem num combate, ele sabe que se ele não nocautear alguém, alguém vai nocautear ele. É ali, irmãos, ou é ele ou o adversário, não tem outra conversa. E nós como cristãos, nós temos que entender que a nossa vida é um combate. Paulo disse isso, eu combati um bom combate. Ou seja, Ricardo, se você não combater esse pilar da sua vida cristã, você terá um grande problema. Por quê? Uma pessoa que não combate, um bom combate, ele não entende que ele precisa combater nessa vida cristã. Ele vive de uma vida de derrota. Ele vive de uma vida de derrota. O que é um combate? O que é um combate? É um conflito violento cuja intenção é estabelecer domínio sobre o oponente. É um mecanismo de defesa pessoal. Quem aqui já fez artes marciais na sua infância? Quem aqui já fez? Alguém aqui já fez? Se você que na tua infância fez, você aprendeu algumas coisas. Você aprendeu a se defender e a atacar. Todo combate tem que ter uma defesa e tem que ter um ataque. Sabe qual que é o maior problema nosso cristão? Nós não entendemos o que é um combate. E a maioria das vezes, nós vivemos uma vida cristã de qualquer jeito, achando que só porque Jesus, ele morreu e ressuscitou, está tudo acabado. Está tudo acabado, sim. Ele já te deu a vitória, porém você tem que combater. Combater o bom combate, amém? Você precisa entender que nós temos que lutar. E essa luta não é contra carne e sangue, é pelo Espírito. Mas nós temos que combater esse bom combate. Até quando? Até o dia do Senhor voltar. Seja para a minha vida, como para a igreja. Amém ou não? Então, irmãos, nós temos que combater um bom combate. Num combate, uma pessoa que está num combate, ela entra numa dieta, ela não come qualquer coisa. Ela come qualquer coisa? Ela não come qualquer coisa, porque em um combate, ela sabe que se ela comer qualquer coisa, quando ela estiver lutando com o adversário, ela vai ter poucas proteínas, é ou não é? Irmãos, então o que eu quero dizer para você é que em um combate espiritual, você não pode ouvir qualquer coisa. Você não pode se alimentar de qualquer coisa. Você tem que se alimentar daquilo que vai te trazer força, daquilo que vai te fortalecer, daquilo que vai fazer com que você, na hora que você estiver num conflito com o diabo, com seus demônios, você esteja fortalecido pela comida espiritual que você está recebendo da parte do Senhor. Amém? Por isso você não pode comer qualquer coisa. Uma coisa que é importante em um combate, o peso faz parte de um combate. O que significa sobre isso? Tudo aquilo que está sobre você, que não agrega na sua vida, que não vai te ajudar, você tem que deixar isso embora. Você não pode carregar aquilo que vai te atrapalhar, aquilo que vai te impedir a você combater um bom combate. Amém? Tem vaidades, irmãos, que nos atrapalham. Existem coisas que nos atrapalham e nós temos que deixar isso de lado, porque nós deixamos de combater um bom combate. Amém? Existem outras coisas, irmãos, nós não podemos ouvir qualquer pessoa. Nós não podemos ouvir qualquer pessoa. Por que não? Porque você já imaginou se Davi, ele tivesse no meio daquela guerra e ele tivesse ouvido palavras negativas dizendo que ele não ia conseguir derrubar o gigante? Quem que ele ouviu naquele momento? Quem que ele ouviu naquele momento? Hã? Vocês têm medo de falar ou não? Quem que ele ouviu naquele momento? Uma pessoa, irmão, que sabe de todas as coisas,
que é o próprio Deus. Sabe que no meio de um combate você tem que perguntar para o Senhor acerca da sua vida. É para Deus que você tem que perguntar muitas vezes. É as escrituras que você tem que consultar para que você possa estar fortalecido. Você não pode ouvir qualquer coisa, porque na hora de um combate, de um ringue espiritual, se você não estiver preparado para derrubar o inimigo, irmãos, você vai ser nocauteado e certamente você vai cair. E quando muitas vezes o cristão cai na fé, irmãos, dificilmente ele consegue se levantar. Já viu uma pessoa que experimentou do Espírito Santo e de repente ele cai da fé? Como é difícil voltar? Você já parou para pensar? O que eu quero dizer para você, todos nós somos tentados diariamente. Você pensa que eu não sou tentado? Eu sou tentado, irmão. Sou tentado a mentir. Eu sou tentado a olhar para as mulheres na rua. Eu sou tentado todos os dias. Só que eu entendi que Paulo diz que tem um combate. Eu combati o bom combate. Quem tem que combater? Diga para o seu irmão do lado. Eu, não você combater por mim. Eu não posso esperar a Jane combater por mim. Eu não posso ficar esperando a Jane orar por mim. Hoje, quando eu estava meditando a palavra, eu falei, amor, eu vou orar um pouco, mas eu queria que você orasse por mim. Se ela não orasse por mim, eu tenho que estar coberto de oração por mim mesmo. Amém? Eu tenho que orar por mim, eu tenho que fortalecer a minha fé, eu tenho que buscar combater o combate que Deus me deu, porque as minhas fraquezas não é as mesmas da Jane. E a maioria das vezes nós achamos que Jesus venceu na cruz do Calvário e está tudo certo. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Só que se você não fizer a tua parte, se nós não fazermos a nossa parte, certamente nós vamos ser nocauteados. E nós vamos parar no meio do caminho. O meu pai, a carreira dele foi 3 anos. 3 anos. E a tua? Quantos anos, apóstolo, o senhor já conhece o Senhor? 59 anos. Olha a carreira. Irmãos, fala a verdade. Você acha que 59 anos formando uma carreira, você já pensou se a pessoa no meio do caminho não tivesse força? O que ele ia fazer? Parar. Quantas vezes Satanás tentou te parar? Quantas vezes Satanás colocou coisas na sua mente para você parar? Sabe o que ele está dizendo para você? Não vale a pena, para. Ou seja, ele está simplesmente te combatendo, aonde você talvez está mais fraco e você não entende que você tem que combater contra isso. Irmãos, quantas vezes eu combati contra a minha mente? Paulo disse que nós temos que controlar o quê? A nossa mente, que a nossa mente tem que estar cativa a quem? A Cristo. Então, quando vem os pensamentos que eu sei que não é da parte de Deus, eu tenho que combater. Eu repreendo os meus pensamentos, você sabia disso? A Jane fala assim, amor, dá dinheiro para ir para a feira. Aí eu já tenho que repreender na minha mente. Amém? Porque, irmãos, eu estou falando isso para descontrair, mas é verdade. Nós temos que combater o bom combate, muitas vezes é na nossa mente, muitas vezes é na nossa alma, muitas vezes é no nosso espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne, irmão, ela se opõe contra aquilo que é de Deus. E nesses últimos dias, o que a carne mais vai fazer, é fazer com que você não faça a vontade do Senhor. Amém? Então, irmãos, é um desafio hoje você viver nesses últimos dias, debaixo de oração, debaixo de unção. Olha, a Bíblia fala, irmãos, em vários versículos, sobre o fogo do Espírito. Eu vos batizarei com o Espírito Santo com fogo. Ele fala, olha, o dos meus ministros eu faço o quê? Você tem noção do que é isso? Labaredas de fogo, irmão. Imagine aqui em cima, se eu pegar aqui uma labareda grande, imagine que isso aqui fosse uma labareda. Imagine, Norina, imagine que isso aqui fosse uma labareda desse tamanho. Aí o Senhor viesse aqui e fizesse assim, ó. Você associa isso aqui ao quê? Você já foi num churrasco que o carvão não pegou todo ainda? O que você faz? Sabe quem te ensinou a fazer isso, irmão? A palavra, ele diz, olha, eu faço o vento. Os meus anjos, né? E eu faço o que dos meus ministros? Labaredas de fogo. Para quê? Para que Deus quer ministros labaredas de fogo? Para quê? Para quê, igreja? Para incendiar quem? Diga, eu? Irmãos. Você já reparou que hoje a igreja parece que está meio stand-by? Ou não? Tá, irmão. Você pensa que eu não percebo? Tá, os olhos espirituais estão assim, ó.
Irmãos, nós temos que criar expectativas daquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Poxa, hoje tem quase ninguém aqui na igreja no culto, mas e se Deus fizer um reboliço aqui hoje no final do culto? Não, eu estou aqui, quem está aqui? Diga amém. Eu estou aqui, irmão, você está aqui, amém. Vamos receber da parte do Senhor, amém. Então, irmãos, combati o bom combate. Ali Paulo está dizendo, olha, existe um combate, você tem que combater. Sabe, Renatão, se a gente não combater, nós somos nocauteados. Aí, irmãos, poxa, pastor, mas você falou tanto que Deus podia curar teu pai, mas não podia mesmo, irmão? Podia ou não podia? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que perdeu? Quem que perdeu? Sabe quem perdeu? Foi o diabo, irmão. Perdeu a vida do meu pai para sempre. Amém? Para mim foi uma vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque o meu pai partiu com Cristo. Sabe, irmãos, que há mais ou menos uns 13 anos ou 12, não, é uns 12 anos. Foi a primeira vez que eu preguei aqui nesse púlpito, há uns 12 anos atrás. Eu sempre declarei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre acreditei que Deus podia e pode fazer milagres na nossa família. Irmãos, e Deus fez um milagre na minha família, recolheu meu pai nos caminhos do Senhor. Ou seja, agora, irmãos, o meu pai não é mais um problema para Satanás. Agora o problema para Satanás sou eu, meus 2 irmãos, a minha irmã, a minha mãe, minha esposa. E você entende, não? Só que, irmãos, a Bíblia está dizendo que nós temos que combater um bom combate. Será que você tem lutado pelos teus familiares? Será que você tem combatido o bom combate? Será que você tem guerreado? Será que você tem lutado? Será que você tem declarado? Será que você tem proferido? Será que você tem guerreado? Será ou não? Você acha que, não, eu orei há 1 ano atrás e descansei no Senhor. Amém, irmão, se Deus te deu essa direção, amém. Mas eu não consigo orar uma única vez, enquanto Deus não me der o que eu pedi, eu não paro de orar. Eu sou assim. Amém? Eu orei pelo meu pai até segunda-feira. Segunda-feira ele descansou no Senhor, amém. Concluiu a carreira, guardou a fé, glória a Deus por isso. Mas até domingo à noite eu orava pelo meu pai incessantemente. Ali, todos os dias. Senhor, o meu pai é do 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 Senhor. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, você que tem filho que hoje não está nos caminhos do Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida que se você persistir, se você perseverar, você vai receber da parte do Senhor o teu milagre. Vocês não entenderam nada, irmão? Abra segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Você já deve saber qual o versículo que eu vou ler, né? Eu sempre declaro esse versículo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Nós falamos sobre o combate, amém? E o nosso combate está aqui, porque as armas do nosso combate, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, do que você achar melhor, para você colocar nesse contexto de luta, de batalha, de combate, está aqui, segunda carta aos Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são o quê? Não são o quê? Carnais. Por isso para de brigar com as pessoas que você ama, para de ficar brigando, para de ficar contendendo, para de ficar arrumando confusão com os teus familiares, para de ficar brigando pela carne, porque a carne não vai te levar a lugar nenhum. A Bíblia está dizendo aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em quem, igreja? Poderosas em quem, igreja? Agora te faço uma pergunta, Deus perde alguma guerra? Deus perde alguma batalha? Então as armas que Deus te deu são armas de pessoas que nunca perdeu, nunca perderá e nunca vai perder uma guerra nem uma batalha.
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas naquele que é todo poderoso, que tem os céus e a terra, que tem tudo sobre a sua mão, para destruir as fortalezas, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de quem, igreja? De Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos, a nossa briga, o nosso combate, Léo, não é carnal, é espiritual. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: o que você canta tem poder, o que você fala tem poder, o que você declara tem poder. Quando a gente vem aqui num culto como esse, e aqui o Gilmar, ele começa a cantar um cântico, se você canta mesmo com o coração e com a sua alma, isso se torna poderoso no mundo do Espírito. Você e eu temos que entender que as coisas de Deus não é brincadeira, as coisas de Deus é poderosa para destruir fortalezas. Sabe aquele louvor que diz: pelo Senhor marchamos e no seu exército poderoso é sua destra, é isso? Sua glória o quê? Quando você canta isso, sabe o que você está querendo dizer para o inferno? Sabe o que você quer dizer para o inferno? Você sabe o que você quer dizer para o inferno? Que Deus, irmão, é o nosso general, amém? E que você se alistou nesse exército, e você não se alistou para perder, você se alistou para ganhar, e que você é poderoso em Deus, amém? Então quando você cantar um louvor, canta com a sua alma, canta com o seu espírito, entoa a Deus, dá a Deus aquilo que Ele merece, coloca tudo para fora, aquilo que Deus colocou aí dentro, irmãos. Por isso que eu não consigo entender uma pessoa que entende Deus, que compreende Deus, que se converteu do lamaçal, ser uma pessoa normal. Pensa que eu tive vontade até de voar dentro daquele velório, vontade de falar em línguas, de sapatear, deu vontade, irmão, só que eu ia escandalizar os religiosos. Por quê, irmãos? Porque eu entendi o propósito era salvar o meu pai, e Deus salvou para a eternidade, acabou. Quem tem confiança, quem tem convicção nas coisas, andam pela convicção da palavra, não por sentimento nem pelos fatos. As coisas estão tudo difícil, irmão, está difícil, não tem problema, mas o Senhor é o nosso general de guerra, Ele vai na frente limpando o nosso caminho, abrindo, Senhor, o nosso caminho para nós passarmos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir mesmo com força, com louvor, porque é para o Senhor, o Rei da Glória. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você está rindo, né, Dri? Porque eu cantei mal, né? Convicção. Irmãos, todo mundo sabe, eu sou doido, eu sou mesmo. Eu sou meio chapado com Deus. Quando Deus fala para mim as coisas, eu faço mesmo, não estou nem aí, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você, e eu estou preparado, se Deus quiser me recolher qualquer dia, eu estou preparado. Eu busco andar uma vida de adoração, apóstolo, uma vida de adoração. Olha, se tu beberes da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Irmãos, e eu bebi dessa água. Quantos precisamos beber dessa água? Quantas vezes Deus derrama dessa água aqui, ó, em cima desse altar, e corre para o povo, e o povo não se abre. O povo não se abre para Deus, e Deus quer fazer, o povo não se abre. Essa noite era uma noite para estar caindo chuva lá fora, e água aqui dentro do Espírito. Mas muitas vezes, irmão, a gente não canta porque nós cremos. Nós cantamos por cantar, mas não é isso, o propósito não é esse. O propósito é cantar com a alma, com o espírito, é cantar aquilo que Deus é, entendeu? Ele é o verdadeiro Senhor, é o Rei da Glória. A gente fala assim, é o Rei da Glória, esse é meu irmão, o Rei da Glória.
Irmão, pelo amor de Deus, você está cantando por cantar ou você acredita que Ele é o Rei da Glória? Pastor, mas você está querendo ensinar? Não, irmão, pode ficar bravo comigo, não tem problema não. Mas o que eu quero dizer para você é que está na hora da gente viver o verdadeiro Evangelho, viver a verdade, porque o povo na África, eles passam horas e horas, dançando e bailando ao Senhor, porque eles creem naquele Deus que tem curado, salvado. Mas pastor, você viu o que aconteceu lá? Vi o que aconteceu sim. Só que a igreja do pastor tinha 350 membros, perdeu 200, mas 200 foi para a glória. 200 foi para a glória. Ficou 150, amém, irmãos, mas 200 foi para a glória. Mais da metade da igreja partiu, foi comido, foi sugado pelaquela água. Só que, irmãos, o propósito de Deus foi cumprido, amém? Pessoas que conheceram o Evangelho, que hoje não estão mais, mas que estão com o Rei da Glória. O que mais importa para mim e para você é o quê? Então nós temos que combater com as armas espirituais, amém? E aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que as armas da nossa milícia não são carnais. Mas aí ele diz também lá em 2ª Carta de Coríntios, um pouquinho antes, capítulo 6. Capítulo 6 aí. Vamos abrir. Segunda Carta de Coríntios 6, 7 diz, na palavra do quê? Da mentira? Na palavra do que, igreja? Na palavra do que, igreja? Na palavra da verdade. No poder de quem, igreja? No poder de quem, igreja? No poder de Deus, pelas armas da justiça. Qual que é a arma? Diga, irmão, diga para o teu irmão do lado, arma da direita e arma da esquerda. Arma da direita e arma da esquerda. Quais são essas armas que a igreja recebeu? Diga assim, o escudo da fé. Diga, o escudo da fé. E a palavra. Com o escudo da fé, eu apago todos os dardos do diabo. E com a palavra eu faço o quê? Eu ataco. Quando Satanás se levantar contra a sua vida, irmão, usa a palavra. Usa a palavra. Usa a palavra. Sabe que metade de vocês aqui são sufocados por Satanás diariamente. Vocês não têm coragem de se levantar. Eu estou falando pelo Espírito. Eu estou falando pelo Espírito. Metade de vocês são bombardeados por Satanás na mente, com enfermidades, com confusões dentro de casa, na família, e vocês não se levantam. Vocês não combatem o que tem que ser combatido. Eu não aceito o Satanás entrar na minha família e fazer bagunça. Eu não concordo Satanás entrar na minha família e fazer bagunça, eu não concordo. Por quê, pastor? Você é melhor? Não, porque eu entendi na palavra. Eu tenho poder segundo o Espírito que habita em mim. Eu tenho poder segundo o Espírito que habita em mim. E todo e qualquer demônio, todo e qualquer potestade, todo e qualquer demônio, da onde que ele vier, ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque a palavra do Senhor tem poder sobre a minha vida. Porque o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu, e Ele te ungiu, Ele te ungiu, Ele me ungiu, Ele te ungiu, para pregar boas novas, para libertar os cativos, expulsar demônio, e fazer tudo isso em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, nós temos que ser uma igreja poderosa, uma igreja viva e poderosa, uma igreja viva e poderosa, uma igreja viva e poderosa na mão do Senhor. Uma igreja poderosa, uma igreja que mete o pé na porta do inferno, arromba a porta, tira os cativos de lá de dentro, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Mas só faz isso quem tem convicção daquilo que é em Deus, tem convicção da palavra, amém? O macumbeiro se levantou contra a minha vida, você tem medo? Significa que você não entendeu ainda o propósito. Quem mais tem poder? Um filho ou um bastardo? Quem pode desfrutar de herança? Filho, irmão.
Se você é filho, você tem que entender que a herança do Senhor está sobre você. Você é herdeiro e co-herdeiro junto com Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Aonde você está sentado, a Bíblia diz que nós estamos assentados junto com Cristo nos lugares celestiais. Ou seja, nós estamos num lugar muito maior do que aquilo que Satanás imagina. Mas você precisa entender isso nessa noite. Você precisa entender aonde você está sentado com Cristo. Pastor, o demônio está se levantando contra a minha vida, o que você está fazendo? Derruba ele, derruba ele, derruba ele. Como que eu derrubo? Pela palavra do Senhor. Viva em vida de santidade, declara a palavra do Senhor, porque Ele não suporta um crente cheio do Espírito Santo. Satanás e os demônios não suportam um crente cheio do Espírito Santo. Letícia, está difícil? Deus pode apertar um pouco mais, mas no final, dá tudo certo. Sabe por quê? É Ele que está no comando de todas as coisas. Irmão, as coisas apertam. Quando as coisas apertam lá na minha casa, eu já sei, a vitória está chegando, irmão. Eu começo a celebrar. A gente fala, você está celebrando? Você está feliz por quê? Eu falei, por quê? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover, irmão. Aí Satanás vira para você e fala, nada, é só nuvem. Eu falo, não, você não está entendendo. Eu estou conseguindo. Vai chover. Como é que você sabe? Olha o cheiro da chuva, está vindo ali, irmão. Você não, meu Deus do céu. Deus tem o melhor para nós, gente. Uma igreja triunfante. Aonde Deus te colocar, irmão, a unção do Espírito tem que fluir. Seja num velório, seja numa festa, seja num hospital. Aonde você passar, o Espírito do Senhor tem que se manifestar. O médico, há muitos anos atrás, o médico falou que eu tinha que fazer uma academia. Vocês acham? Eu acho que o médico errou. Ele falou que eu estava meio fortinho, tal, que eu precisava emagrecer, diminuir colesterol, não sei o quê, Eu achei que ele estava estava sendo usado pelo inimigo, mas não estava não, irmão. O negócio estava feio. Fiz uns exames, alguns anos atrás, e o colesterol alto, não sei o quê, sedentarismo, muito nervoso, pressão alta. O médico falou, você precisa fazer caminhada, fazer uma esteira. Eu falei, bom, amor, vamos para a academia? Vamos para a academia? Vamos. Fomos para a academia, tem o quê? Uns 5 anos? É isso, né, Deus? Uns 5 anos, né? 5 ou 6? Tem mais? Uns 7, né? 7 anos. Eu entrei na academia, irmão. E a minha personal trainer, quem já ouviu aqui um dia eu falando aqui, eu dei para minha personal trainer uma Bíblia. Quem aqui já ouviu? Levanta a mão. Você pode ficar de pé, Adri? Odê? Ela hoje está aqui, veio nos visitar. Depois de quase 7 anos, ela aceitou Jesus esses dias, e hoje ela está aqui, buscando o Senhor. Sabe o que eu entendo? Pode sentar, mano. Pastor, você quer se aparecer? Não. O que eu quero dizer para você é que eu na academia, o que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia e veio para ela. Aí eu autografei. Coloquei assim uma dedicatória, dei para ela e falei, aí eu ainda coloquei assim, ainda pintei em alguns lugares assim, falei, você vai começar a ler João, Mateus, Lucas e Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Passou o tempo, irmão. A semente foi lançada? Foi ou não foi? E às vezes eu encontrava ela, ou quando ela ia lá na oficina, mandava uma mensagem, e a Bíblia, estou sem ler, mas uma hora eu vou ler. Só que Deus fez a obra, irmão, depois de 7 anos. Sabe o que eu entendo? Se creres. Então assim, eu penso da seguinte maneira, aonde eu colocar a planta dos meus pés, a unção do Espírito está sobre e dentro de mim, amém ou não? E as coisas têm que acontecer, seja na academia, seja no hospital, seja num velório, a unção de Deus tem que fluir, porque eu não posso ser guiado pela atmosfera do como que está o ambiente, eu não posso ser guiado pelo ambiente, eu tenho que ser guiado pela... Pastor, o ambiente não está favorável, mas o que a Bíblia te diz? Acabou. Então, irmãos, vamos viver a palavra, porque o ambiente vai se tornar favorável. Por quê? Porque ali tem um homem, uma mulher cheia do Espírito. Então as armas, nós temos que ter as armas espirituais.
o escudo da fé e a palavra. Você tem que defender com o escudo da fé e você tem que atacar com a palavra. Entenda e aprenda isso. Por favor, nessa noite, entenda isso. Você tem que defender com o escudo da fé, mas você não pode só defender. Eu conheço crentes que só defende. Irmão, se você só defende em um combate, você uma hora vai ser agredido de uma forma que você não vai suportar. Então você tem que defender e atacar. Defender e atacar. Você defende com o escudo da fé e ataca com a palavra. Então eu quero te desafiar nessa noite. Você precisa declarar a palavra sobre a tua família, sobre os teus, sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, sobre o teu emprego, sobre o teu ministério. Você precisa declarar a palavra. Amém? Um dia um irmão profetizando aqui, profetizou algo na minha vida, algo muito grande. Eu vejo gente falar, não irmão, misericórdia, eu sou muito pequeno. Não irmão, eu recebo, pode profetizar. É da parte do Senhor, então pode profetizar, eu recebo. Eu tomo posse, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. A gente tem que parar de ser hipócrita, a gente fica, não, eis que eu vejo uma BMW. Não, BMW, misericórdia, é muito luxo. Irmão, se Deus tem para mim, pode dar. É capaz de eu vender e pôr na obra. Amém. O negócio é que nós temos que receber e andar naquilo que Deus tem para nós, amém? Se Deus tem o melhor para você, por que você não andar no melhor? Amém ou não? Amém? Agora eu queria falar um pouco sobre a carreira e eu vou terminar sobre a fé. A Bíblia diz, lá em Timóteo, Paulo diz, combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei a... Então, irmãos, existem 3 pilares de uma vida cristã. O primeiro é o combate. O segundo é a carreira. Existe uma carreira ministerial e espiritual para você seguir. Deus tem para você uma carreira que está proposta. Irmãos, quando ele diz uma carreira proposta, significa que é uma carreira que pode não dar certo. Só vai dar certo porque foi uma proposta. Só vai dar certo se você fizer dar certo. Quantos pastores começam bem e caem e perdem o ministério? Começou a carreira, mas perdeu a carreira. Então, irmãos, você tem que combater o bom combate, você tem uma carreira para você seguir. E a carreira, irmãos, muitas vezes, não, vou dizer assim, que a carreira que foi proposta para Paulo, foi o ministério de Paulo. E o que eu queria falar para você nessa noite, é que é uma carreira que foi proposta para o teu ministério. Será que você está exatamente aonde Deus te quer? Será que você está exatamente onde Deus te quer? Eu vou falar algo aqui. Eu brinco muito com o Samuel, com a Adriana, pastor Samuel, com a Adriana, com o Gilmar, Rosângela, que eu vou cantar. Só que, irmãos, o meu chamado é pregar o Evangelho. Não adianta eu querer cantar, porque vai dar problema, né, Dri? Não é para rir não, Dri, senão eles não vão acreditar em mim. Então, se eu quiser cantar, ministrar, louvor, imagine eu aqui no domingo à noite, você entra pelas portas e vê eu com o violão na mão aqui na frente, tocando. O pastor Samuel está fazendo 5 dedos, gente, olha, misericórdia. Vamos orar pela vida desse pastor. Você já pensou se você entra ali e eu estou aqui? Tenho certeza que alguns de vocês vão olhar e falar, meu Deus, por que eu vi hoje? Por quê? Porque não é o meu chamado. Eu queria te fazer um apelo em nome do Senhor Jesus. Se Deus tiver para você o ministério ou a unção de servir, vai servir. Sai do louvor, você está atrapalhando. Mas se o teu lugar é o louvor, para de servir, que você vai atrapalhar. Vem para cá. Se você é pastor, vai pastorear. Não queira cantar. Se você é um diácono, existem diáconos, com todo respeito a vocês aqui, existem diáconos que vai ser diácono, ele nasceu para servir, mas ele é um bom diácono. Talvez Deus não tenha o chamado pastoral, mas tem o chamado de diaconia para servir de uma forma excelente. Então faça o melhor para Deus. Por quê? Porque se você fizer dentro do teu propósito, do teu chamado, a tua vida, a tua carreira, o teu ministério prosperará.
Existem pessoas querendo fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não ocupe lugares onde não é para você estar, porque o corpo não fica bem ajustado, não fica da maneira que Deus quer, e muitas vezes nós arrumamos problemas. Ah, pastor, aquele irmão, ele não nasceu para aquilo, mas todo mundo vê que ele nasceu para aquilo. Deixa o irmão fazer o que Deus chamou ele. Não adianta. Não adianta. Com todo respeito, viu, pastor Rodrigo? Nós somos brother, irmãos. Se eu entrar dentro de uma comunidade com o pastor Rodrigo e mandar ele pregar, ele vai pregar. Porque a unção está sobre ele, amém? Mas você acha que ele vai fluir talvez como eu fluiria numa comunidade? Por que não? Porque Deus chamou o pastor Rodrigo para ser um mestre. Tem dia que eu saio daqui bravo com ele. Eu falo, aonde esse cabo achou essas coisas na Bíblia, que às vezes eu não consigo entender. E ele entende, ele vai, é um mestre, ele ensina. É algo tremendo. Eu já não consigo. Não fica bravo comigo. Quem filma lá fica bravo comigo, que eu ando muito. Irmão, esquece. Não ora para Deus me fazer ficar parado. Quanto mais você orar, mais Ele vai me agitar. Deus me chamou para ser assim, acabou. Não tem para onde correr, esse é o meu chamado. Deus me chamou para sacudir. Irmão, aonde eu entro... quem aqui já me viu triste, levanta a mão. Quem já me viu triste aqui, levanta a mão. Não adianta. Está dentro de mim. Eu posso estar com um turbilhão de coisas. A Jane fala para mim, você é bênção. Por quê? Irmão, pode estar caindo no mundo, mas dentro de mim existe uma convicção. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o quê, mas Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. E sabe o que acontece? Deus faz. Sabe por quê, irmão? Convicção da palavra, da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. Às vezes eu saio para fazer alguma coisa, não dá certo. Tem gente que fala, vamos orar. Mas tem coisas que Deus não permite dar certo, porque Ele tem um propósito maior sobre aquilo. Amém? Deus conhece o nosso futuro. O Espírito do Senhor conhece o nosso futuro. Então, irmãos, quem é guiado pelo Espírito, é guiado pelo o maior guia dessa face da terra, que conhece o nosso futuro. Tudo que está para acontecer amanhã, Ele conhece. Ele nos conhece, amém? Então deixa Ele nos guiar. Então a carreira que nos está proposta, você tem uma carreira, eu tenho uma carreira, nós temos uma carreira. Eu quero que você abra em 2ª carta de Timóteo. Estou quase encerrando, tá? Mais uma horinha a gente termina. Ixi, só 1, 2 amém, ó. Vamos embora. 2ª carta a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler do versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Aqui, irmãos, o que o nosso amado irmão está nos explicando? Veja bem, existe uma coroa para mim e para você. Só que se você essa carreira proposta, se você não viver exatamente como Deus quer que você viva, no final dessa carreira você não terá essa coroa. Existe uma coroa para mim e para você. Existe um galardão para mim e para você. Existem presentes da parte de Deus. A Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, existem presentes espirituais. Existe uma coroa no final da nossa vida que Ele vai nos coroar. Só que essa coroa, ela só vai ser coroada em nós. O Senhor só vai nos entregar se a gente lutar essa luta, esse combate legitimamente, ou seja, de forma correta. E qual é a forma correta, pastor? Cada um, Deus vai chamar para um propósito. O que você não pode é sair da palavra, e você não pode viver na carne, você tem que andar no Espírito, com as armas da nossa milícia.
Cada um tem um jeito. Às vezes um ora baixo, um ora alto, um pula, outro rola, outro fica parado. Mas o que você não pode deixar de orar, porque deixar de orar, deixar de combater, você deixa de cumprir a carreira. Você deixa de cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Paulo disse, olha, a carreira que me foi proposta eu cumpri. Paulo tinha uma carreira. Paulo sofreu, Paulo, vamos dizer assim, que ele foi açoitado. A Bíblia fala lá, no primeiro versículo que eu li, que ele foi colocado à aspersão, ou seja, ele foi colocado, as pessoas queriam matá-lo, derramar sangue dele, assim como fizeram com Jesus. Por quê? Porque Paulo era um homem que estava cheio de Deus. Irmãos, imagine Paulo, era um assassino, um homem que tinha matado um monte de crente, agora se converte ao cristianismo, começa a viver com Deus. Quantas pessoas não acreditaram no ministério de Paulo? Quantas pessoas ficou olhando para Paulo assim, não sei não. Quantas pessoas no começo da minha caminhada não olhou para mim e disse, esse aí, vai não. Quantas pessoas aqui me conheceram, era um lixo de pessoa. Mas eu tinha uma carreira proposta, a carreira que Deus tinha para mim, era pastorear, era ser uma pessoa que cuidasse de vidas. E eu tive que combater esse bom combate e começar essa carreira, e eu estou aqui, e essa carreira eu ainda não cumpri, eu ainda tenho muita coisa para cumprir. E o que você tem que entender nessa noite, é que Deus tem uma carreira para você. Se você estiver afastado, se você estiver longe dessa carreira, se você estiver longe do propósito de Deus, você precisa voltar para Ele agora, nesse momento, hoje. Você não pode deixar para amanhã, essa carreira que Deus tem para você, irmão, o que eu quero dizer é ministerial. Deus tem para você um chamado, seja de lavar um banheiro, seja de limpar um banco, seja de ministrar um louvor, seja de pregar, seja de curar, seja de ajudar os pobres, seja de ofertar e ser um mantenedor da obra, não importa, mas Deus tem uma carreira para você, e você tem que estar diante dessa carreira, no propósito que Deus tem para mim, para a tua vida, no individual. Não queira ser como eu, um pregador ou um evangelista, se Deus não te chamou para isso. Mas se Deus te chamou para isso, se coloca na brecha. Se coloca na brecha que Deus vai te usar, irmãos. Deus vai te usar. Deus vai fluir sobre a tua vida uma unção sobrenatural por causa do teu chamado, do teu propósito. Amém? Se eu colocar minha esposa para pregar aqui, irmãos, ela não prega. Ela não tem tanta... Mas se eu colocar ela numa sala com 4 ou 5 irmãs, ela fica ali horas ministrando. Por quê? Ela tem... o chamado que Deus tem para a vida dela é para isso. É para estar ali, para discipular, para conversar, para instruir. E foi uma luta essa semana. Porque ela foi chamada para ministrar no lugar e ela falou para mim, não vou não. Falei, você vai? Deus está te levantando. Aí a Rosângela falou, eu queria falar algo para você. É sobre a tua esposa. E ela começou a falar, eu falei, não, peraí, Jane, vem cá. Se não ouve o profeta de casa vai ouvir o profeta de fora. Fala aí, Rosângela. O que eu entendo com isso? Às vezes nós estamos fora do nosso propósito. A gente não tem que pensar assim, irmãos, por favor. Sabe, irmão, sou tão pequeno. Não queria aparecer, irmão, para com isso. Eu não queria aparecer. Deus me colocou aqui para pregar nessa noite. Amém. Eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Amém. Eu quero que o Senhor, Ele possa usar a minha vida para que o nome dele venha ser glorificado. Acabou. Eu não sou melhor do que você, eu só estou onde Deus me quer. Porque se Deus me quisesse aí embaixo, nesse momento eu estaria aí. Mas Deus hoje escolheu que eu estivesse aqui e você aí para ouvir essa palavra. Então, irmãos, aonde Deus te chamar, cumpra a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor de todas as coisas, aquele que consumou tudo. Olha para Ele, mas fazendo o quê? No propósito que Deus chamou. Eu vejo um trabalho da EBD, coisa linda, irmãos, mas eu não tenho vocação para cuidar de criança, mas tem gente aqui que tem. Então vai cuidar, vai ajudar a Sônia, vai ajudar a Nádia, as meninas da EBD, vai ajudar a Karina, vai ajudar todo mundo, irmãos, que eu sei que o chamado que Deus tem para você é isso. Vai fazer aquilo que Deus te chamou. Não fique longe daquilo que Deus chamou. Sabe por quê? Você quer ver uma pessoa quando ela está desanimada, uma pessoa que ela está insatisfeita, é quando ela está num lugar onde Deus não tem para ela.
Eu sou mecânico. Qual mulher aqui já sentiu o cheiro de gasolina e não suporta o cheiro de gasolina? Levanta a mão. Já pensou, doutora Karina, se você casasse com um homem mecânico? A Jane, no primeiro dia, me colocava para fora do quarto. Falava, meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. Se der uma faísca aqui, explode tudo, porque eu estava pura gasolina. Mas eu amo mexer com o carro. Eu gosto, eu faço com prazer. Às vezes a oficina está parada, a semana foi ruim, não teve nada de serviço, mas eu estou lá. Aquilo me impulsiona a estar lá, porque eu creio que Deus vai mandar. Eu gosto de fazer aquilo. Então, irmão, se você estiver num lugar onde você não gosta, não adianta. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que Deus chamou para fazer. Se coloca nessa posição. Amém? Existe uma carreira para você. E ali, para a gente encerrar essa parte e já ir para o final, aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 1, um pouquinho antes. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combate, lute, milites, por elas uma boa milícia. Ele está querendo dizer o seguinte, ô Timóteo, existe uma carreira ministerial sobre você, que foi profetizado sobre a tua vida. Não deixe de lutar por elas, não deixe de combater por elas. Se Deus tem para você o pastorado, lute por ela, combate, lute. Irmãos, e uma das coisas que é muito bom a gente no meio de uma batalha, é lembrar daquilo que Deus nos disse, daquilo que o Senhor falou acerca de nós. Isso é muito bom, porque isso te encoraja a prosseguir no combate. Então aqui, Paulo estava dizendo para Timóteo, olha, lembre-se do chamado que tem sobre a tua vida. Olha, você é um bom evangelista. Não deixe de pregar o evangelho, não deixe de fluir no evangelista. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou. Olha, milites por isso, lute por isso, se dedique nisso. Se você foi chamado, talvez para ser uma pessoa para ensinamento, se dedique no ensino, porque Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, amém? Então lute sobre isso, milite sobre isso, combate sobre isso. Não deixe com que Satanás, ele rouba de você, ele coloque sobre a tua mente de que você é infrutífero, de que você hoje é desprezado, de que hoje você não está fazendo nada porque não vai dar certo, porque quem tem que lutar pelo seu chamado, pelo seu ministério, pela sua carreira, é você mesmo. Tem pessoas aqui que se eu perguntar, eu não sei qual é o chamado que você tem, Robson. Eu não sei o chamado que o Robson tem, mas ele sabe. Como é que às vezes eu vou chegar no Robson e falar, Robson, eu quero que você me ajude aqui em tal lugar da igreja? Não, irmãos, às vezes o Robson tem que falar, pastor, olha, Deus ele colocou no meu coração de ser um evangelista, então o que você precisar de mim para evangelizar, eu me coloco à disposição. Significa que ele está combatendo o bom combate na carreira que Deus tem proposto para ele. Aonde? No chamado de evangelista. Então, irmãos, tem pessoas que dá tempo. Meu pai não teve muito tempo para poder, talvez, exercer o ministério dele, mas o pouco de tempo que ele teve com o Senhor, eu creio que ele fez aquilo que Deus chamou ele para fazer. Amém? Então existe uma carreira que é a proposta, e nós temos que combater isso, amém? Cada um no seu propósito. E a fé, irmãos, a Bíblia diz que Paulo, ele guardou a fé. Então, além de você combater, de você perseverar no teu chamado, você também tem uma fé, que você tem que guardar essa fé. Essa fé que Paulo diz aqui, não é uma fé para curar os enfermos, é uma fé de salvação, é uma fé de que você vai ser coroado, de que Deus vai te dar o galardão, por você ter permanecido firme com Ele. Essa é a fé que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, persevera, luta, porque no final de tudo vai dar certo, amém? Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 2.
Você está entendendo ou não? Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim, nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Quem que vai lançar alguns de vós na prisão? O próprio Satanás, amém? Para que sejais tentados e tereis muitas ou uma tribulação de 10 dias, ser fiel, até quando, igreja? Ser fiel até quando, igreja? Ser fiel até quando, igreja? Até a morte. E o que nós vamos receber da parte do Senhor? Dar-te-ei, quem diz isso? O Senhor diz, dar-te-ei a coroa da? O que significa isso? Paulo, ele lutou, ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira, e agora ele guardou a fé. Para quê? Para receber a coroa do Senhor para a eternidade, amém? E eu queria encerrar lendo de novo Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes 7, 8. Se você talvez começou e parou, é tempo de você voltar. Deus te quer no corpo, trabalhando para Ele, exercendo o teu ministério, o teu chamado. Deus te chamou para um propósito. Eu lembro que a Dê, quando eu fui falar para ela de Jesus, ela falou assim, eu perguntei para ela assim, você frequenta alguma igreja? Ela falou, olha, eu vou no espiritismo com a minha família. Então ela era do espiritismo. E aí eu peguei e falei para ela, se você conhecer o espírito que eu conheço, O que significa, irmãos? Se você conhecer Jesus e o Espírito Santo, você vai ver o quanto é bom servir a Ele. Então, irmãos, essa palavra aqui diz assim, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. O que ele quer dizer com isso? Faz de qualquer jeito. Não. O que ele quer dizer, irmão, essa palavra, ela vem trazer um ânimo para mim, para você, dizendo assim, se você começou e não deu certo, parou no meio do caminho, ou você começou de uma forma que talvez não foi uma forma boa, ei, tem esperança, o melhor é o final dela, sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 2 diz que aquele que perseverar, e se você nessa noite voltar a perseverar, se você voltar nessa noite a batalhar, a lutar pelas coisas espirituais, o Senhor diz que Ele vai te dar a coroa da vida, amém? Eu queria lançar uma palavra profética sobre você nessa noite. Você pode se colocar de pé? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por muito tempo se pregaram de uma forma talvez certa, mas a interpretação foi errada. Do quê? Do seguinte: o evangelho não é sentimento, e não é mesmo. Isso eu afirmo para você, eu prego sobre isso. Só que, irmãos, a Bíblia diz que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Quando nós nascemos corpo, alma e espírito. Quando nós conhecemos a Cristo, nós passamos a ser espírito, alma e corpo. O que significa? Que o espírito comanda a alma e o corpo, amém? Por isso que a Bíblia diz em Coríntios que nós temos que ser guiados pelo espírito. Só que nós temos uma alma. E hoje não se prega sobre isso na igreja. Por quê? Porque a fé não é sentimento. Tá, mas a alma está aí. A alma está aí.
E você muitas vezes não alimenta a sua alma pelo Espírito. Sabe o que acontece? Você desanima, você entra em depressão, porque a tua alma está ferida. Sabe o que eu queria dizer para você, irmão? Quando você colocar uma música, um louvor na sua casa, ou quando está aqui, tem um louvor aqui, ou quando alguém está tocando um louvor e você sentir vontade de chorar, deixa a sua alma ser alimentada pelo louvor, pela música do Espírito. Amém? Não se fecha não. Eu vejo tantas pessoas duras dentro da igreja. A Bíblia diz que Deus Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Uma pessoa quando ela chora, irmão, ela tá chorando por quem? É pela alma. Não é pelo espírito nem pela carne, é pela alma. Ela sente vontade de chorar, é pela alma. Então ali o Espírito do Senhor está tocando na sua alma. E o que eu quero dizer para você é que se a sua alma ela for guiada pelo Espírito, quando vier sentimentos que não vêm da parte de Deus, o próprio Espírito vai guiar a tua alma naquilo que é certo. Você vê que o próprio Davi, ele costumava muito dizer que a minha alma, ele diz: Senhor, liberta minha alma. Por quê? Porque ele pecou contra Deus e a alma dele estava presa. Irmão, quantas almas estão presas nessa noite? Quantas pessoas estão presas de alma? Não tem mais sentimentos pelo Evangelho, não tem mais sentimentos pelas pessoas, se tornaram frias, não consegue mais chorar na presença de Deus, não consegue mais se alegrar na presença de Deus. Você sabe quem que nos faz alegrar? É o Espírito, mas ele faz você se alegrar na tua alma, quando você dança para Deus. Quem aqui já saiu daqui de um culto que dançou para Deus e saiu tão leve que você falou: nossa, amanhã eu acho que eu vou dormir até... Por quê? A tua alma está leve por causa do Espírito Santo. Amém? Então cuidado, liberta a sua alma para Deus fazer um agir sobre você. Amém? Glória a Deus. Eu acredito e creio que Deus, Ele vai trazer um refrigério sobre nós essa noite. Amém? Existem alguns de vocês aqui que estão com a alma ferida por conta do ministério, por conta da carreira que você começou e talvez você não tenha visto você concluir essa carreira. Talvez porque você começou de uma forma e começou errado, e você sabe que você precisa terminar certo, porque talvez você deixou de alimentar os sonhos de Deus sobre a tua vida. Eu queria orar por você, eu queria que você realmente entendesse que nessa noite o Senhor, Ele te chama para um novo tempo, debaixo de uma nova unção do Espírito Santo. E eu queria que você viesse aqui, eu queria orar por você. Eu queria declarar sobre você uma nova unção do Espírito sobre você, um novo tempo sobre você. Eu queria orar pela tua vida, amém? E eu sei que Deus, Ele vai fazer coisas novas sobre nós nessa noite. Aleluia. Sim, Senhor, nós te adoramos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor tem grandes coisas para poder realizar sobre nós nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, amém? Eu creio que Deus vai renovar a sua vida, as suas forças. Essa noite o Senhor, Ele vai renovar a unção sobre você, amém?